Oi, galera! Cheguei atrasada por problemas, mas estamos aqui. Não existem problemas que vão nos derrubar, certo? Hoje a gente vai falar sobre passividade com a Vanessa, certo? Então, tô esperando a Vanessa entrar. Vanessa, ela é lá da minha igreja, a Igreja Sal e Luz Bancários. Pra quem não conhece, voltou. Então, tô esperando a Vanessa entrar, certo? Pra gente começar uma live com vocês, falando um pouco sobre passividade. Então, nada melhor do que a própria Vanessa para falar um pouco sobre isso, que Vanessa trabalha com a mente, Vanessa é psicóloga, e ela já tá aqui com a gente, e eu já vou chamar ela para falar com vocês. Deixa eu pegar meu óculos, eu peguei meu óculos, misericórdia. Oi, Vanessa! Olá, Laís. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, essa é a Vanessa. Eu tava começando a apresentar, mas aí desconectou aqui meu celular, aleluia. Vanessa é da minha igreja, Igreja Sal e Luz Bancários. A gente se conhece desde o ano passado, quando eu fiz o Metanoia e fizemos Isso. juntas. E ela é uma das pessoas que testemunhou tudo que tem acontecido, né, na minha vida desde então. E assim, hoje a gente vai falar sobre passividade. Tá sem som o quê, Val? Tá sem som teu celular, mulher. Liga teu O meu celular. aí. Não, a Val que tá falando que tá sem som, é o celular dela. Ah, tá. E aí a gente vai falar sobre passividade. Vanessa é psicóloga, né, Vanessa? Isso. Pronto, então vai ser. Ó, tá vendo? Então vai ser muito legal falar sobre passividade com alguém que entende justamente como se trabalha a mente das pessoas. Já que a gente tem como falar por experiência própria, mas também tem como falar através de estudos sobre isso. E a gente também quer trazer um pouco disso através do meio cristão, como tem acontecido dentro da igreja, hoje em dia, através do coronavírus, né? Como é que tem acontecido e etc. Então, Vanessa pode se apresentar da sua forma e pode iniciar um pouco do que você quer falar com a gente. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Como a Laís já me apresentou, eu me chamo Vanessa. Eu tenho 29 anos e eu sou formada em psicologia. E a gente faz parte da mesma congregação. E eu louvo a Deus pela vida de Laís, pelo que Deus tem feito, né? E vai continuar fazendo aí, profeta das nações, para a glória do Pai, Amém. né? E é um prazer estar aqui com vocês. Essas lives têm nos edificado bastante. Quem não assistiu ainda, assiste aí, tá tudo salvo no YouTube. Muita coisa aí para nos acrescentar a nossa fé cristã. E eu gostaria de começar esse momento fazendo uma oração, só que de forma cantada, né? Amém. É uma das habilidades que Deus me deu e vamos a convidar o Senhor para estar conosco nesse momento. Ele que é o mais interessado realmente em nos abençoar e nos mostrar a sua glória. Amém. Deixa eu colocar aqui. Um lugar onde encontro tua paz, que excede todo o meu entender. Descansar nos seus braços, ó Pai. Um lugar onde eu posso conhecer o teu amor. Lança fora todo medo, quebra o jugo, traz libertação. O teu amor é
conhecer um lugar onde eu ouço tua voz, que me dá a coragem pra vencer. Em tuas mãos eu encontro segurança. Um lugar onde eu posso conhecer o teu amor, que lança fora todo medo, quebra o jugo, traz libertação. O teu amor é o meu maior segredo, um lugar onde eu posso conhecer, um lugar onde eu posso conhecer, um lugar onde eu posso conhecer. Amém, glória a Deus. Linda. Que Deus possa nos levar para esse lugar, né, onde a gente possa conhecê-lo mais e mais, e assim, né, nesse lugar de amor, de segurança, a gente possa viver tudo que Ele tem para nós, né, que são coisas grandiosas. Amém. Deixa eu colocar meu violão aqui. Vou tirar meu violão, né? Glória a Deus. E então vamos começar já falando um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da passividade. O que é passividade, primeiramente? Tem gente que nem sabe o que é, né? Uhum. Já parecer. Passividade, ele é um estilo de comportamento, né? As pessoas confundem, às vezes, passividade com personalidade, né? Comportamento, e no caso, personalidade. Só que personalidade é algo que é mais estável, né? Ele não muda, ele não varia muito conforme os anos vão passando, né? Apesar de, claro, a gente sermos pessoas dinâmicas, que podemos cada vez mais estar, digamos que, podando nessa personalidade, né? Personalidade é aquilo que nos separa, que nos diferencia de pessoas, de outras pessoas, né? São características bem peculiares de cada pessoa que nos faz imprimir a nossa própria marca, né? Assim como a digital. Já o comportamento, ele é uma expressão dessa personalidade e pode sim ser modulado, né? Pode ser realmente configurado, haver novas configurações. Então, a passividade, no geral, ela é tida como uma virtude, né? Só que, porém, tinha um ditado que minha avó ela falava muito, que tudo demais é muito, né? Então, tudo no excesso pode realmente gerar um pane aí na nossa vida de forma geral. Então, a passividade, ela tem algumas características que eu vou estar citando aqui, né, porque são várias, e até o pessoal pode ir aí identificando quais que tem, né, ou sabe de alguém que também tem, enfim. Uma das características é a necessidade de agradar a todos, né? Outra característica seria a tendência de evitar conflitos a qualquer custo, né? Dificuldade para tomar decisões também, tendência a deixar as coisas para a última hora, né? Esse hábito de procrastinar, hábito de falar muito, mas de executar pouco também, dificuldade de assumir responsabilidades, de lidar com críticas, com o negativo e também de assumir, digamos que, desafios, né? Aquilo que tira da zona de conforto. Também tem dificuldade tem uma ausência de projeto de vida, né? Também tem uma tendência a ter uma dependência emocional também de outras pessoas e também de se autoflagelar, né? Aquela comiseração também. Então, algumas pessoas podem estar se identificando aí com algumas características, né? É interessante para a gente pontuar realmente se nós somos pessoas passivas ou não. Agora, sendo que todos nós temos 3 tipos de comportamentos, né? Que, no caso, é a passividade, a assertividade e também a agressividade. Todos nós temos um pouco disso. Só que sempre um desses estilos vão abundar mais do que outro, né?
Agora, esses comportamentos, eles não nascem assim do nada, né? Sempre tem um contexto, tem um plano de fundo e que pode ter um respaldo no contexto familiar, a forma que cada pessoa foi criada pelos seus pais, geralmente é uma formação mais rígida, pessoas que tinham o hábito de dizer assim, fique quietinho que eu vou dar tal brinquedo, vou dar tal presente, né? E também pode ser também um contexto de traumas, por exemplo, né? Ou de outros contextos, de outras instituições, escola, que fez parte da sua vida, igrejas, enfim, amigos, pessoas que tiveram também essa proximidade. Então, nada nasce assim do nada, né? Sempre tem um contexto. O que mais posso falar? Sim, só para diferenciar que muitas vezes, como eu falei, né, sobre personalidade e comportamento, muitas pessoas acham que quem é passivo é uma pessoa introvertida, e a gente já viu que não. Pode haver pessoas introvertidas, mas que são assertivas, têm esse manejo de lidar com as situações da melhor forma possível, né? E assim, trazendo para a parte prática, assim, como é que eu consigo identificar que eu sou uma pessoa passiva ou não? Eu já vi que tem gente aqui falando, ai, será que eu sou isso, será que eu sou aquilo? Como é que ela consegue, como é que a pessoa consegue ver isso na prática? Um exemplo característico que eu podia dar é que, por exemplo, essa pessoa vive por um princípio que é chamado na psicologia do princípio do prazer, que é eu me esquivo de tudo aquilo que me causa um desconforto. Exemplo, eu tenho uma apresentação numa live como essa hoje, e eu, para não sentir tudo que eu estou sentindo agora, no meu fisiológico, nesse frio na barriga, esse nervosismo e tal, suando frio, eu evito aquela situação que é um desafio para mim. Né? Então, eu estou sendo passiva naquela situação, quando eu deveria me desafiar a uma circunstância que poderia me levar a um crescimento, né? A desenvolver uma habilidade. Então, a gente vê isso muito também na biologia. É mais claro para a gente isso, é chamado do princípio de homeostase. Por exemplo, o nosso corpo, ele tende a ficar em equilíbrio, a ser constante, mesmo diante do exterior. Exemplo, quando a gente está num ambiente muito frio, por exemplo, nosso corpo vai se adaptar para que ele não sofra danos, apesar do exterior, né, estar dessa forma. Como, por exemplo, a gente passa a tremer, né, para poder produzir calor, o nosso corpo. Algumas partes do nosso corpo ficam mais frias, como as pontas dos dedos, né? Geralmente as extremidades, nariz, a orelha, para preservar os órgãos do corpo, né? Então, nosso corpo se adapta a isso. Mas quando a gente traz para a vida real, para a nossa vida cotidiana, nós não devemos viver por esse princípio da homeostase, do prazer. Porque a gente é desafiado todo dia a circunstâncias, né, que realmente são desafiadoras e a gente tem que encarar, porque isso pode levar a um amadurecimento, crescimento, desenvolver habilidades. E por isso que a gente não pode ficar na passividade, né? Isso nunca vai ser algo bom. Se a gente, às vezes, quando a gente pensa que a passividade é algo bom, na verdade não é, porque quando a gente está na passividade é a zona de conforto, né? É onde a gente não cresce. É onde a gente Isso. fica lá só inchando, só sem fazer nada que nos estique, que nos desafie. E isso acontece muito na nossa vida cristã também, né? Também. Eu ia falar agora sobre as consequências, né? Que pode ser um arsenal de consequências. Na área somática do corpo, tem síndrome que pode se desenvolver a partir dessa passividade extrema, né? Então, você pode ter até problemas no seu corpo, né? Realmente de saúde, de fato. Psíquica, porque pode desencadear baixa autoestima, autoflagelação também, social, nos relacionamentos, essa dificuldade de criar vínculos com as pessoas, até mesmo com Deus também, pode ter uma consequência também, né? Profissional, né, espiritual também, porque no espiritual a gente tem que lidar com as obras das trevas, então ele vai intimidar você, ele vai saber qual é o seu ponto fraco e vai
causar intimidação, né? E isso pode te paralisar no teu chamado, naquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Então, tem muitas consequências que podem trazer, né, para a nossa vida isso aí. É. E, assim, quando a gente se coloca em uma situação de passividade, como é que a gente deve se comportar? Por exemplo, assim, como é que a gente deve agir, perceber que a gente está sendo passivo e driblar isso? Seria realmente uma dica, né, para passar para as pessoas. Como é que a gente pode fazer para sair dessa zona de passividade? Eu poderia te dizer várias dicas da própria psicologia, como respiração, como ativar o sistema parasimpático de relaxamento, né? Só que tem momentos que muitas vezes nem isso vai te ajudar. Então, eu oriento, sabe, ao que você perceber um sentido naquela situação que você tem que enfrentar. Perceber o sentido, porque o sentido vai te nortear, né? Vai te ajudar realmente tomar uma posição diante daquela dificuldade, daquele desafio, né? Você vê o que essa sua atitude, esse seu comportamento vai gerar para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida com Deus, para as pessoas também que, no caso, esperam por uma palavra da sua parte, né? De você ser usada por Deus naquela situação, então de você realmente olhar o sentido, né, de Deus que é maior para a nossa vida como cristã, né, e isso vai mobilizar forças internas para você ir mesmo tremendo, mesmo sentindo todos esses efeitos, né, que nós sentimos, mas como eu já ouvi uma frase também, que a coragem não é a ausência do medo, né, é você ir com medo e tudo. Né? É você até rir de algumas situações. O humor é muito terapêutico também. De você rir, de você tirar a força. Porque se aquilo é forte, né, você ri daquilo, você caçou daquilo, você ora também, né, nas regiões espirituais também por aquela dificuldade. Verdade. E, assim, acontece... eu já vou trazer um lado, assim, de testemunho para a minha vida. Acontece muito, não sei se já aconteceu com você, de a gente estar, sei lá, na rua ou acontecer alguma coisa e Deus falar para você, ó, fale com fulano ou ore por ciclano e não sei o quê, e você se vê numa região de passividade, onde você fala, ah, não, eu não vou fazer isso. Ou, não sei, outra vez eu faço, ou quando eu ficar mais preparada eu faço. Eu acho que não é o momento de eu fazer. E tudo isso se encaixa nesse ponto de passividade, né? E quanto mais a gente se fica nesse local, menos a gente cresce em Deus, menos a gente é esticado, porque a gente não está se permitindo sair desse lugar, né? Quando a gente sai desse lugar é quando a gente cresce, quando a gente evolui, quando a gente consegue experimentar coisas novas, não é isso? Isso, com certeza. E para exemplificar assim, né, um pouco sobre isso, acho que poucas pessoas sabem, né? Não sei quem está participando da live, não consegui acompanhar todos os comentários, mas na minha infância, eu passei por pedofilia, né? Então, isso me trouxe muitas sequelas, muitos traumas, e que a timidez, essa passividade, a falta de me colocar em algumas situações, a maioria daquelas coisas ali que eu citei de característica, eu tinha, né? De dificuldade de dizer não, né? Essa dependência emocional também. Então, eu tive que ir realmente vencendo uma a uma daquilo e foi me desafiando mesmo. Eu trouxe aqui só alguns exemplos do que aconteceu comigo, né? Eu ficava nessa comiseração, porque eu sou vítima daquilo. Claro, eu fui vítima de uma violência sexual. Só que eu não sou vítima do meu destino, do que eu traço daqui para frente, né? Eu sou responsável, eu tenho consciência daquilo que eu posso colocar, né, no meu destino, né? Conforme eu vou dando passos. Então, eu tive que lutar muito contra isso, né? De realmente encontrar as minhas habilidades, realmente ter esse autoconhecimento em Deus, do que eu sou, do que eu posso ser, né? Do que a Bíblia diz que eu sou, para onde eu vou, né? O que eu tenho.
Então, tudo isso foi no TSD, buscando a Deus, né? Desde criança, eu fazia cartas para Deus, o que eu queria ser, né? Eu estava traçando o que eu era e o que eu queria ser. E, pasme, tudo aquilo que eu escrevi ali naquele caderno, Deus realizou, e muito mais do que eu imaginava, né? E sobre a própria timidez mesmo, né? Realmente, você só vence se desafiando, enfrentando o que te causa medo. Eu sofria de uma paralisia, era quase uma síndrome mesmo, porque fazia parte de igreja também, e sempre quando o pastor me dava alguma oportunidade de cantar, de deixar algum versículo, eu paralisava. Eu começava a chorar sem parar, era muito difícil sair do banco e chegar lá, era um caminho muito longo para mim. Né? E isso eu comecei a trabalhar, Deus me ajuda no TSD, pedindo forças a Deus, e Deus falou para mim, no belo dia, né? Ninguém chegou para mim e disse, você vai pregar. Eu fiz, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu nunca preguei na igreja, eu sempre cantava, né? Eu deixava um versículo e pronto, era mais fácil, mas pregar, e agora? Né? E comecei a me preparar. Realmente, o que você falou, né? Você pensa assim, agora não é o meu momento, né, de falar, então, mas você também se resguarda e vai buscar em Deus nessa preparação, foi o que eu fiz. Comecei a me preparar, mesmo sem ninguém me falar, né? E no dia que aconteceu, Deus usou lá o jovem, né, que estava liderando o culto e falou assim, Vanessa, venha entregar tudo aquilo que Deus mandou você entregar e você sabe o que é. E ninguém sabia de nada, que eu estava naquela luta com Deus ali, né? Então, isso foi começando a mudar, né? Conforme eu fui dando passo, eu fui com medo, com medo e tudo mesmo, as pernas tremiam, enfim, gaguejava, né? Isso foi sendo trabalhado na minha vida, até que eu fui pregando outras vezes, agora na rua, né? Eu recentemente fui fazer fisioterapia na UFPB, e já estava me vendo fazendo cartinhas para as meninas que estavam me acompanhando. E isso foi modificando cada vez mais, só por causa de um passo que eu fui dando de enfrentamento, né? Deus foi dando 2 por mim, 3, 4, e isso foi desenvolvendo assim na minha vida. Né? Então, realmente é enfrentar mesmo, né? É lutar contra aquilo que te bloqueia. Tem uma pergunta aqui de Kelly. Deixa eu falar aqui, que ela tá. Ó, em questão do flagelo, conheço uma menina que ela se mutilava e se eu dissesse o seguinte, vou viajar, não sei quando volto ou se volto, por exemplo, ela se torna uma dependente de mim. Isso é passividade? Sim, como a gente colocou, né, a dependência emocional, né, ela realmente ela não consegue enxergar a sua identidade, a sua individualidade e acha que a sua vida é a extensão do outro, né, aquela pessoa passa a completar a sua vida. Né? Isso é passividade, sim, dela encarar a solidão, né, de estar distante da amiga e buscar outros meios, né, de se relacionar com outras pessoas, enfim, com outras oportunidades que podem surgir ali ao seu redor. Então, difícil, é uma dificuldade de lidar, né? Aí ela fala que eu não consigo me expressar, não consigo me expressar o que sinto olho no olho. Tenho medo de expressar olho no olho. Isso também é passividade? É, depende, né, do quanto que isso seja extremo à vida dela, né, do quanto isso paralisa, mas assim, pode ser considerada, né, de forma pequena, mas pode sim, e pode ser desenvolvido, né, é um comportamento que conforme você vai se desafiando, você vai conseguindo vencer isso. Agora, possa ser que dure, porque cada pessoa tem um processo diferente, né, que dure um pouquinho mais de tempo, de uma pessoa para outra, né, para superar alguns bloqueios, alguns traumas. Então, essa passividade, né, que eu consegui ir vencendo, eu fui vendo que isso foi me ajudando também muito ministerialmente, porque o meu chamado, Deus falou para mim claramente, assim, é cuidar dos corações feridos. Como é que eu vou cuidar dos corações feridos, né? Se eu tinha o coração ferido e se eu tinha dificuldade de me expressar para as pessoas, essa timidez me oprimia. Então, eu tive que ir vencendo isso por um sentido maior, que é o quê? O reino, né? Que é realmente viver aquilo que Deus conquistou para mim, né? Que pagou um alto preço. Então, muitas vezes a gente deixa isso de lado realmente e não dá o devido valor para esse preço que foi pago, né? Então, eu encontrei muitas pessoas que passaram pelos mesmos traumas que eu, de pedofilia, de abuso, de dependência emocional, e agora, nesse lugar, né,
que eu cantei na música, nesse lugar de amor que realmente lança fora todo medo, esse lugar de segurança, eu pude transmitir essa palavra de esperança também para as pessoas que padeciam também, né? Então, muitas vezes, tem até eu acho que é uma mensagem, uma música que fala que a gente muitas vezes pede amor, mas Deus manda pessoas, né, com problemas para a gente ajudar. E é isso aí mesmo. Os frutos do Espírito, a gente não deve pedir, Senhor, me dá, e Ele vai derramar assim, não. Ele vai dar realmente oportunidades para que você possa desenvolver aquele dom, porque aquele fruto, né? Porque Ele já deu já. Né? Basta a gente se apropriar e começar a usar, né? No reino. Amém. Então, gente, eu não sei nem Tentando ver quanto aqui tempo um a gente tem ainda. comentário que está aqui faz dias e eu não consigo baixar o negócio. Peraí, deixa eu achar. Sim, é que alguém perguntou aqui, ó. Passividade é algo ruim. É algo ruim só quando tem um uso mal, né? Falaram aqui. Sim, Não, é? porque geralmente quem é passiva, assim, na normalidade, não vou dizer nem na normalidade, vou dizer assim, de forma típica, né, de forma equilibrada, são pessoas mais calmas, mais tranquilas, não têm ansiedade com as outras pessoas, enfim. Né? Então, no Sim, nível porque assim, é que tipo, a realmente palavra passividade, no caso, não é uma palavra ruim. No caso, o que é ruim é o emprego da passividade na sua vida em algumas ações. de forma extrema, né, que te paralisa. É isso aí. Gente, realmente, é tipo assim, Deus, ele coloca a gente meio que num campo, num pavilhão para que a gente treine para algumas situações da vida. É engraçado. Mas até na forma de trabalho também, eu sempre fui uma pessoa também muito tímida com relação ao trabalho. Já perdi oportunidades de trabalho por causa disso também. E eu assumi a responsabilidade também de me desafiar e fui trabalhar, sabe como? Como garçonete. Tinha que atender pessoas, tinha que lidar com pessoas. E na primeira semana eu quis desistir, assim, né? E Deus, não, você vai até o fim. E eu comecei ali, comecei lá, daqui a pouco já estava tudo certo. Então, realmente, tem essa fase de adaptação também. Tem que perseverar naquilo que você quer conquistar, né? Não é assim também. Tem que ser modulado, é um processo, leva um tempinho. Então, cada pessoa tem o seu. Agora, não pode desistir, né? Até que a gente alcance essa estatura de varão perfeito, como diz a palavra, né? É nessa busca sempre. E Deus não se agrada que a gente fique num ambiente de mesmice, né? Ele não quer que a gente fique naquele lugar, que a gente não cresce, que a gente não se desafia. Ele não fez a gente para isso, ele fez a gente para ser grande. Como é que a gente vai ser grande se a gente não sai do nosso lugar, né? Verdade. Então, por isso que a passividade acaba não sendo algo tão bom quando quando ele domina a nossa vida, né? Eu até anotei alguns versículos aqui, né, que o Espírito Santo estava me fazendo lembrar, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o governo, toda autoridade, do poder e domínio de todo nome. Isso tem a ver também com as nossas dificuldades. A gente está acima dos nossos problemas, das nossas limitações. Né? O Senhor já venceu por nós, basta só a gente se apropriar daquilo que já é nosso, o Senhor conquistou. Né? E também a Bíblia fala também que os nossos pés são como uma corça, né? Ele nos faz andar em lugares altos, como você falou aí, né? Lugares altos, né? Se a gente imagina algo alto, né? Agora imagina que os pensamentos de Deus são bem maiores que os nossos, que a gente não consegue nem alcançar. Então, realmente, andar acima dessa dificuldade, desse problema, né? É você dar passos, né? A curto, a médio, a longo prazo, para alcançar esses lugares que o Senhor tem para nós, com Ele, né? Porque é Ele que nos fortalece, é Ele realmente que desenvolve tudo em nós. Ele é tudo em todos, né? É verdade. Gente, se vocês quiserem deixando perguntas, podem ir deixando que eu vou lendo à medida que Vanessa vai falando. Não se acanhem. Não sejam passivos. Não seja passivo, é verdade. Pois é. E para Agora, mim claro, gente, aconteceu quando eu isso. falo. Para mim Oi? aconteceu isso agora, né? Quando Deus me pediu para fazer missões. Imagina se eu tivesse sido passiva e falado, não, Deus, agora não. Deixa para o ano que vem.
Eu não A estaria gente sempre vai estar nem procrastinando metade. sempre. Se for deixar, né? É, e Sempre vai ter assim, algo. Nós nunca estaremos prontos, de fato. e assim, e as ocasiões nunca vão dizer que sim. A gente vai olhar e não, mas aqui não tá legal, esse momento não está perfeito, nunca vai estar. Quem vai estar perfeito é Deus para nos preparar naquele momento. E A gente tem que dizer sim. na Não tem, dependência dele, é. é, pode falar. Isso aí. É, sim, também eu citei sobre dependência emocional, né? Que muitas vezes a gente tem medo de dizer não, para não só com relação a relacionamento afetivo, assim, né? Mas com os outros mesmo, assim, né? Social mesmo. Que a gente não tem dificuldade de dizer esse não. E que é preciso, realmente. Porque muitas vezes, até quando a gente se cala, né, é uma resposta, né? O silêncio, ele fala. Então, é uma omissão, uma passividade também. Né? E sempre tá escolhendo da melhor forma, como eu falei, de acordo com o sentido. Muitas vezes, eu não gosto de usar a palavra equilíbrio, né? Porque eu já expliquei sobre a homeostase. Não é sobre equilíbrio, né? É sobre sentido. Porque, digamos que eu esteja morrendo de sono e, de repente, uma pessoa vem me procurar um auxílio da parte de Deus, como já aconteceu, né? E aí? Eu vou para o meu equilíbrio, eu tô com sono, mas e aí, meu equilíbrio? Não, qual é o sentido? Se aquela pessoa veio te procurar, né? Será que ela vai encontrar frutos em você? Como Jesus encontrou aquela figueira ali, pôde encontrar frutos, ou ele vai encontrar sem nada, né? Então tem que olhar, observar o sentido de cada situação. Há momentos não, que realmente a gente vai ceder ao sono, mas há momentos que a gente vai ter que vencer o sono pelo reino, por causa do reino, né? Então tem isso também. Sempre está Amém. destacando o sentido. Kelly falou aqui que ela tem ficado muito ansiosa nesse tempo, principalmente nesse período de quarentena. E não sei, talvez tenha relação à questão de passividade, não sei. E Jonah falou que a identidade em Cristo é assumir do Pai assumir do Pai em nossas vidas. Assumir do Pai em nossas vidas, eu acho que ele falou isso. E Gabriel falou que quando tivermos de tomar uma atitude, temos que pensar o que teria melhor de ser, o que teria de ser melhor a fazer nessa situação, buscar compreender e dar uma resposta mais pensada e trabalhada para obter o êxito. Exatamente. É o que a gente chama de assertividade. Eu não vou entrar no mérito da assertividade, né, que é realmente gerenciar essa resposta da melhor forma possível, mas como eu falei, o sentido. Né? Às vezes é até a resposta adequada, mas o sentido do reino pede outro posicionamento. Então eu vou sempre frisar o sentido. E deixa eu só falar, Kelly, peraí, eu apertei um negócio aqui. Kelly, não sai da live, fica aqui. Vocês estão me escutando? Que eu apertei um negócio aqui sem querer. Não sai da live, fica aqui, porque quando estiver terminando, já vai fazer uma oração para tirar essa ansiedade aí do seu coração, em nome de Jesus. Viu? Amém, amém, Fique aperreada, não. Você vai sair, em nome de Jesus. amém. Pode Aproveita aí continuar. a profeta das nações. Gente, então, para vencer a passividade, eu elenquei algumas coisas aqui que eu até já falei. Né? Eu acho que o primeiro ponto seria realmente, nesse momento de quarentena, que todo mundo está tendo esse maior contato consigo mesmo, né? Muitas pessoas não tinham tempo para parar e pensar sobre algumas coisas, né? De ter esse contato realmente, esse autoconhecimento. Identificar, né? Junto com o Espírito Santo, quais são esses comportamentos que você tem em determinados contextos, né? E saber que Deus é o mais interessado, né, em te fazer sair desse lugar de passividade. Eu lembrei aqui da história de Ló, né, quando os anjos foram lá buscar, né, a família dele e eles ficaram meio que, sabe, embromando, enrolando ali, né? O anjo veio à noite, passou a madrugada de manhã e pegou Ló pela mão e Ló não queria sair do canto, ele pegou, puxou com força e vamos sair, meu povo, né? Que a destruição vem. Então, muitas vezes, Deus, né, ele faz isso conosco também, meu filho, vamos, né? Ele puxa você com amor, né, para te tirar desse lugar realmente, que não é um lugar de filho, né?
muitas vezes é um lugar até de escravidão, de que realmente é algo que te paralisa, né? Te impede de viver os planos de Deus, né? Então, Deus, ele é o mais interessado. Então, é identificar com o Espírito Santo esses comportamentos, né? E o segundo ponto é realmente você decidir, né? Porque também não adianta Deus puxar você, realmente te dar uma corda para a vida, e você realmente não se posicionar também e ver quais são os inimigos, o que é que tem que gerenciar ali, de repente é organizar o tempo, é eleger prioridades, né? Realmente perseverar naquele propósito que você é, junto com o Espírito Santo, né, viu que tem que acontecer. Então, é realmente você decidir, né? Eu coloquei até aqui um versículo aqui sobre, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há alguma conduta e algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Né? Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Né? Quem fica observando o vento nunca plantará, nunca semeará, nunca ceifará, na verdade. Então, é isso, é você decidir, é você pedir para o Espírito Santo lhe sondar, lhe ajudar, né, a realmente parar e ver o que precisa ser mudado, né? O reino de Deus, ele é tomado à força. A salvação é gratuita, né? Você não tem que trabalhar. Jesus já fez todo o trabalho, mas o reino, né, as coisas do reino é a força, realmente. E aqueles que se apoderam dele é pela força mesmo, é sacrifício, é perseverança, é intercessão, é oração, é busca pela palavra, né? É jejum, é pranto, é choro. Muitas vezes é o desafio de se colocar entre uma pessoa e o inferno. E é assim, realmente é tomado à força, né? Para ter intimidade com Deus, há um preço a ser pago. Né, para ser íntimo de alguém. Quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente dá tantas investidas, é um dia, é outro, é uma mensagem, é uma música, e por aí vai para poder, né? E fazendo realmente construindo esse vínculo, esse laço, da mesma forma é com Deus também, né? Quem não assistiu a live sobre intimidade também, dá uns spoilers aí sobre isso, né? Assiste, maravilhoso. Tá tudo Então, na live. É engraçado que até na física, né? Como diz Jacques, a ciência ela coopera muito com a palavra de Deus, né? Então é muito massa. Na física, a força de atrito, que é, digamos que, vamos pensar aqui no chão. Se for um chão muito encerado, você tem a tendência a cair, a escorregar, né? Por causa da força de atrito, que é pequena. Agora, quando a força de atrito é grande, onde o solo é meio pedregoso, assim, você consegue caminhar. Então, é assim também, é na dificuldade. As dificuldades é como se fosse uma mola propulsora para te levar para mais alto, né? Se for tudo fácil, na bonança a gente não cresce, né? Realmente o sofrimento nos molda. Isso é uma verdade, até a física comprova, né? Então, é isso aí. Verdade. Amém. Coisa linda. Gente, quem falou aqui que eu não vi? Meu Deus, o celular é tão pequenininho que eu não tô... Eu acostumada com o meu da tela grande. Eu não tô nem tentando ler aí. Leia aí, boa sorte para você, porque eu não tô conseguindo também ver nada. É porque o meu, o meu celular, a tela é grande, eu sou acostumada, né? Aí esse aqui não é meu. Quando eu boto, todos vai embora o comentário, a MP. Mas amém. Se for importante, você escreve de novo, né? É. O que mais que a gente vai falar? A seara, gente, é grande, né? O ministério de Jesus, né? Tem outro versículo aqui também, são muitos versículos, né? Enfim, que fala sobre nós somos a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, né? Que é esse mistério que o Senhor quer revelar ao mundo, né? E essas obras, né, que o Senhor falou que se a gente cresce nele, a gente ia fazer obras maiores, eles precisam de uma dinâmica, né? A inércia não é lugar para nós. Jesus, ele se movimentava, ele ficou parado, assim, na quarentena, né? Literalmente na quarentena se preparando, mas depois, meu filho, foi 3 anos, viu? 3 anos aí caminhando, fazendo a obra do Senhor de dia e de noite, né? Ele mesmo falou que
que era preciso trabalhar enquanto é dia, né? Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, é assim, foi assim a vida de Jesus, e nós agora temos a vida de Jesus em nós. Então, é dinâmico mesmo, nada de inércia com quem é cristão. E os campos já estão brancos, o campo é muito grande, né? A gente tem que orar a Deus para que ele mande mais ceifeiros, porque se você for parar para imaginar a obra missionária, não só no contexto das nações, mas a obra no seu bairro, na sua congregação, é muito, você fica louco, porque há trabalho, viu, com força. Eu sempre costumo falar assim, que não briguem por cargos dentro da igreja, o que mais tem de carga é no mundo. Né? O campo é o mundo, é onde mais tem trabalho para você fazer. Onde você menos imaginar tem um trabalho, né? Em todo canto onde você puder chegar através da sua profissão, através dos seus talentos, da arte, da comunicação, tudo há espaço para o reino chegar. Então o campo é muito grande. E ele conta conosco, né? É um privilégio saber que nós podemos ser participantes desse reino também. Né? Jesus, ele conta conosco, realmente. Gabriel falou aqui, a dificuldade é apenas o degrau que você vai ter firme para alcançar a vitória. Eita, Gabriel. O pastor, ele costumava dizer, né, que, tipo, a gente tem medo, o que nos paralisa muitas vezes é o que as pessoas podem achar de nós, né? Sei lá. Eu também pensava nisso, porque, tipo, eu não tenho uma boa oralidade. Né? Isso foi até desenvolvido, está até melhorando. Mas muitas vezes eu posso gaguejar em algumas palavras, eu posso me contradizer em algumas coisas, eu posso me enrolar em outras, mas mesmo com isso tudo, com essa limitação que eu tenho, assim como Moisés, alguns dizem que tinham também, né, que era gago, enfim, mas eu falo. Se pedir para repetir, eu vou repetir de novo, não tiver entendendo, eu falo. Então, eu não posso focar no meu orgulho, o importante é que a mensagem seja compreendida por aquela pessoa. A gente fica se julgando muito pequeno e tal, mas Deus usa conforme Ele quer, né? Às vezes a gente acha que não tem nenhum talento, mas todo mundo tem algum talento escondido de alguma forma ou de outra, né? Muitas vezes você pode não ser bom para ser um coach, um pregador aí que arrasta multidões, mas da forma que você é, com a sua personalidade, Deus quer te usar para determinado contexto, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade um pouco introvertida, né? E justamente nesse tipo de personalidade, Deus tem pessoas, um contexto específico para que eu possa atuar. Já como tem outras pessoas que são pessoas mais extrovertidas, Deus também tem um contexto para usar aquelas pessoas. Então, nada é inútil no reino, né? Tudo tem serventia, realmente, da sua forma peculiar mesmo. É verdade. Se mover realmente. Ele usa das diversas formas, né? Até nas nossas limitações, ele quer trabalhar em cima dessas limitações para atingir algumas pessoas de determinada forma. Então, tudo que... Hoje de manhã eu estava vendo uma pregação ao vivo sobre Gideão, né? E Deus, ele escolheu o menor, da tribo menor, da menor casa, e fez o menor exército para vencer. Então, assim, e ele, depois de tudo, depois de ter escolhido, feito e tal, ele depois reduziu o exército para mostrar a Gideão que ele ainda assim era o menor. Então, tudo dependia de Deus, não era dele. Tudo não era sobre o Gideão, era sobre Deus. Então, mesmo nas nossas limitações, quanto menor a gente for, melhor para Deus trabalhar. Então, se a gente está se sentindo muito limitado, cheio de defeitos, cheio de falha, ótimo, meu filho, está perfeito para ser trabalhado. Porque quanto mais o poder ego dele você é pessoa, tiver, né? Na fraqueza. quanto mais ego você tiver, pior vai ser para Deus trabalhar. Isso foi algo que foi muito, Deus falou muito para mim, assim, acho que foi ano passado, quando ele batia muito nessa tecla, assim, eu quero usar a sua vida, mas você não está permitindo por causa de você mesmo. Enquanto você estiver no meu caminho, eu não consigo utilizar você. Então, eu tive que me reduzir, eu tive que sair do meu próprio caminho para que Deus pudesse me usar. E ele tem feito muito isso, assim, de tirar minhas ferramentas de trabalho, de tirar, né, minha parte financeira, de tirar conexões de pessoas que eu tinha, para mostrar que eu dependo exatamente só dele.
Não é de mim. Tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, tudo que eu comprei, que eu batalhei, muito bem. Você mostrou que você pode. Agora eu vou lhe mostrar que eu posso muito mais, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Quando a gente pensa que é fraco, é na verdade quando nós somos fortes em Deus. Ele é a nossa fortaleza. E a gente está caminhando para o final já, né? Para finalizar e finalizando, né? Não sei se alguém vai estar perguntando alguma coisa e tal. É a gente desenvolver essas habilidades que a gente tem, a gente ir descobrindo com Deus, né? Quais são as nossas habilidades, seja na arte, seja na música, seja na oralidade, né? Tem a multiforme graça de Deus, né? Ela é infinita, então Deus ele é o realmente esse artista, esse ser criativo, né? E nós também somos criativos, então tem muitas formas de evangelizar, de falar do amor de Deus, né? De viver. E também aprender a gerir nessas essas emoções, né? A inteligência emocional, também com Deus, e talvez você também precise de algum profissional para te ajudar melhor a organizar, né, a sua vida de forma geral também. Eu não vou dizer que não é importante, é assim, nós somos corpo, alma e espírito, então a gente precisa, assim, desse cuidado, né, essa saúde de forma integral, assim. E para realmente finalizar, né, nós não somos vítimas, né, nós somos sobreviventes, seja do nosso contexto que nós vivemos, cada um teve um contexto diferente, sejam traumas, enfim, né, nós somos realmente sobreviventes, né, nós somos filhos, sim, do nosso passado, mas não somos escravos dele, nós somos pai ou mãe do nosso porvir, a responsabilidade é nossa, né? É nós que temos que deixar realmente um legado aí nessa geração, no reino, principalmente, a responsabilidade é nossa, né? E engraçado, né? Já realmente usando a arte de uma forma assim, Deus, eu nunca, é inédito, eu nunca fiz um poema sobre algo que Deus tivesse me revelado, né? Eu já fiz poemas sobre várias outras coisas, sentimentos, emoções, enfim. E esse específico foi o Espírito Santo que construiu comigo. Eu queria compartilhar para vocês, porque, na verdade, é uma suma de tudo aquilo que a gente viu hoje, né? E eu coloquei o nome dele de caleidoscópio. Lá estava me perguntando o que era o caleidoscópio, né? E É, eu sei. é um elemento que se usa muito na física e também nas artes, né, plásticas, que são três espelhos, né? Olha, vocês olham o detalhe e prestem atenção no lado espiritual, né? São três espelhos que são colocados um assim do lado do outro, como se fosse um triângulo, né? Um aqui e outro embaixo. E no final desses espelhos é colocado. Pode ser várias coisas, podem ser joias, podem ser miçangas coloridas, né? E esse tubo ele é fechado, vedado, e passa uma luz por cima dele, e o reflexo da luz, conforme a gente vai girando, os espelhos formam imagens maravilhosas, que geralmente os artistas usam para dar mais expressões de arte, enfim, né? E Deus me deu uma inspiração sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês, né? O título é Calendoscópio, como eu falei, e diz assim: se não entendes os porquês dos caquinhos na tua história, atenta agora para o que vês, pois somos espelhos da glória. Deixe a luz do mundo entrar e incidir sobre as cores que há. Gire o calendoscópio e perceba, nos vitrais das dores, a beleza. Te tornarás filho do Abba, então, herdeiro do seu poder e amor, assentado, pois, na celeste região e sobre a passividade vencedor. Pela ousadia do espírito que pulsa na identidade firmada de adorador, o amor também o medo hoje expulsa e te constitui ao mundo embaixador. Planta com a vida em ti, lança nessa dinâmica de propósitos, boas novas, glória e esperança, onde os campos estão postos.
A cada movimento dos pés teus são formosos, e o reino se move, multiplicando a graça multiforme e o bom perfume do souso de Deus. Uau! Show de bola, menina. E o Espírito Povo Santo é artístico, meu incrível, Deus. incrível, incrível, o Espírito Incrível. Santo, toda a glória para ele, né? Então, Amém. nós possamos espalhar esse perfume de Cristo, esse souso de Deus que é salvação, que é cura, que é transformação para as pessoas, para nós e para as pessoas, né? Cristo em nós e através de nós. Amém. E pronto, vai encerrar, né? A gente vai orar. Vai orar por Kelly, vai orar por todos que estão aqui na live. Ficou lindo, não foi, gente? Muito bem. A gente vai deixar gravado essa live, tanto no meu Instagram e depois eu vou botar no YouTube também. Então, quem perdeu, não se preocupe que vai estar lá. Mas sempre tentem não perder, gente, as lives, porque, né? Nunca se sabe. E vamos orar. Tu quer orar ou eu oro? Pode orar, Laís. O profeta das nações aí, a gente tá só recebendo. Deus, amém. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pela vida de todas as pessoas que estão aqui nessa live. Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos de todas as pessoas, de estar juntos, Senhor, mesmo em meio a um momento de separação. O Senhor pensa em todas as coisas e o Senhor colocou todos nós juntos para falar sobre o Senhor, para te amar, para te adorar e para liberar, Senhor, pessoas de momentos de dor e de angústia nesse momento. Deus, em nome de Jesus, pessoas que se identificaram, Senhor, com passividade, Senhor, com essa passividade que está dominando a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir curar, que o Senhor possa vir restaurar, o Senhor possa vir trazer, Senhor, uma atmosfera, Senhor, de liberdade, Senhor, nesse momento, e que elas possam se sentir ousadas, Senhor, e elas possam se sentir, Senhor, batizadas, Senhor, pelo Teu Espírito de amor e de ousadia, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar agora, Senhor, a vida de Kelly. Deus, que o Senhor domine, Senhor, o coração dela, Senhor, com toda paz, com toda tranquilidade, Senhor, em nome de Jesus. Tire toda a ansiedade, Senhor, do coração de Kelly. Que ela sinta, Senhor, agora, Senhor, toda a angústia, Senhor, saindo agora do seu coração. Esse medo não faz parte da vida dela. Em nome de Jesus, que ela possa se sentir tocada e transformada pelo Teu amor, Senhor. Que, em nome de Jesus, ela sinta, Senhor, as revelações do Teu nome, Senhor, na vida dela agora, Deus. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor nos colocou aqui nessa live, Senhor, para transformar a vida, Senhor, e para mostrar o Teu amor, Senhor. Então, se coloca agora, Senhor, como presença santa, Senhor, na vida de todas as pessoas que estão aqui. E na vida dela também, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos cura na vida dela, Senhor. E nós já agradecemos, Senhor, porque sabemos que a Tua cura já está acontecendo. Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela vida de Vanessa, que nos colocou, Senhor, palavras, Senhor, de sabedoria, Senhor, que ela tem estudado, que ela sabe, Senhor, que ela tem domínio para poder nos revelar, Senhor, sobre o que Tu queres. E obrigada, Senhor, porque todas as pessoas aqui, Senhor, estão abertas, Senhor, para receber mais de Ti. Então, em nome de Jesus, traz mais do Teu Espírito para cada uma delas aqui hoje, Senhor. E que hoje não seja mais um dia normal, Pai, porque o Senhor agora vai começar a confrontar cada coração e trazer, Senhor, uma libertação de passividade hoje, em nome de Jesus, para cada uma dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por esse momento, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E é isso, gente. Tem um tempinho ainda, se quiser falar mais coisas. Sim, qualquer coisa, pessoal, que vocês necessitarem de algum auxílio, alguma direção, assim, da parte de Deus, e quiser me procurar, quiser procurar a Laís também, fiquem à vontade. A gente está aqui realmente para servir ao reino, né? Tem coisas que são mais específicas, demandam mais tempo, mas a gente se coloca aí à disposição, tá? E
continuem nessa quarentena buscando a Deus, né? Realmente buscando esse autoconhecimento nele, né? Não em nós mesmos, mas porque nós somos frutos dele, né? Nós somos imagens dele, então ele realmente tem todas as respostas para a nossa vida, né? E é isso. Queria agradecer pela oportunidade, né? E estamos aí junto, o que precisar, né? Surgirem novas lives, aí novos temas, né? Podem sugerir também, lá está aí à disposição também. Tom, geral. E assim, vejam que esse momento que a gente está vivendo de quarentena é um momento que Deus colocou para a gente driblar essa passividade também. Né? A gente está confinado em nossas casas e a gente precisa sair do ambiente de passividade para muitas coisas, para estar perto das nossas famílias, para falar sobre com pessoas, para falar com pais, com irmãos, com primos, com avós. E às vezes a gente não quer essa interação, mas Deus nos colocou nesse ambiente, nesse lugar, e a gente vai ter que driblar isso, para a gente poder crescer, né? Então, peguem esse momento e, e já comecem a trabalhar isso, porque quando acabar essa quarentena, Deus quer justamente essas pessoas que falam que não conseguem fazer nada, que não é ninguém, mas que vai lá e faz. Verdade. Viu, gente? Beijos. Vai encerrar agora. Eu vou deixar salvo. Então, muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Vanessa. E a gente vai estar disponível para mais lives. Semana que vem eu vou estar voltando para a Farm. Ah, e de lá é um pouco mais difícil estar fazendo conexões, mas sempre que eu tiver oportunidade eu vou estar fazendo. Ótima E experiências para nós aí nos ligando. mas semana que vem, quando eu estiver lá na fazenda, eu vou estar fazendo com menos frequências, mas a gente vai fazer. Em nome de Jesus, eu não quero parar com isso, não. Mesmo sem celular, que já tiraram meu celular, mas eu vou arrumar celular. Em nome de Jesus. Amém. Provisão de Deus. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau, Laís. Beijos. Fica na paz. Rapaz, tchau. Tchau.